capacitado, autorizado, qualificado, habilitado. Olá, profissional SST. Eu acredito que você, na sua trajetória na área de SST, já ouviu falar nessas 4 palavrinhas que são o tema do vídeo de hoje. Eu sou o professor Herbert Bento, da Escola da Prevenção. É muito comum que eu receba dúvidas dos meus alunos a respeito do significado dessas palavras e também tentando entender exatamente o que precisa fazer para se tornar, seja capacitado ou autorizado, ou seja, para ser qualificado ou habilitado. Então, o objetivo desse vídeo, dentro dessas terminologias que estão relacionadas aos treinamentos da segurança do trabalho. Não tem como você pensar num treinamento da área de segurança do trabalho, um treinamento que o profissional SST vai ministrar. E aí, quando eu falo de profissional SST, eu estou falando do técnico, do tecnólogo ou do engenheiro de segurança do trabalho. Então, esses 3 profissionais, uma das atividades que eles mais fazem na carreira deles é dar treinamentos. E dentro dessa seara, dentro desse mundo, desse universo que são os treinamentos na área de segurança do trabalho, essas 4 palavrinhas acontecem muito, elas aparecem muito. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma didática o que significa cada uma dessas palavras. Tudo bem? A primeira coisa que você precisa entender, você precisa dividir o mundo em 2 grupos: o trabalhador e o profissional SST. Então vamos imaginar que aqui nós temos o trabalhador e aqui nós temos o profissional SST. As palavras capacitado e autorizado, elas estão dizendo, principalmente, podemos entender que elas estão dizendo do trabalhador, enquanto que as palavras qualificado e habilitado estão dizendo principalmente do profissional SST e também de algumas formações muito específicas. Então, sempre que você ouvir as palavras capacitado e autorizado, você vai pensar, estou falando do trabalhador. Já se você ouvir as palavras qualificado e habilitado, você vai pensar em você mesmo, profissional SST, e aí tem algumas exceções que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, o que é o trabalhador capacitado? É aquele trabalhador que recebeu um treinamento dentro da empresa para executar determinada atividade. Exemplo, NR12, máquinas, para operar uma máquina, para operar qualquer máquina dentro de uma empresa, o trabalhador tem que ser capacitado, ou seja, deve receber um treinamento. Ah, então é só a empresa dar o treinamento e o trabalhador já pode ir lá operar aquela máquina? Não, tem também que autorizar. Daí vem a palavra autorizado. Então a empresa precisa autorizar. Além de capacitar, que é a primeira coisa a fazer, a empresa vai autorizar. E como que a empresa autoriza? Cada empresa tem o seu processo de autorização. Em geral, envolve o SESMIT junto com o RH da empresa. Ah, mas professor, a minha empresa não tem RH, é tudo terceirizado, eu sou o técnico de segurança, eu toco aqui tudo sozinho. Então, você, técnico de segurança dessa empresa que não tem RH, vai escrever o procedimento de autorização. Em geral, ele passa pelo treinamento, que a gente já disse, que é o que capacita. Envolve também, muitas vezes, exames médicos específicos, e aí cabe ao médico do trabalho que assessora aquela empresa determinar quais são os exames para aquela função que o trabalhador vai exercer. Passa também por algum processo de autorização, que pode ser incluindo, mas não totalizando, uma ordem de serviço, às vezes um crachá específico, às vezes a cor de um capacete específico, e aí cada empresa vai ter o seu processo de autorização. É importante que ela tenha esse processo e que ela autorize o trabalhador a executar aquela determinada atividade. Isso é muito comum estar dentro da estrutura de recursos humanos da empresa. Então, capacitado e
autorizado, estamos falando do trabalhador. E quem que capacita o trabalhador nos treinamentos da segurança do trabalho? Nada mais, nada menos do que você, profissional SST. Geralmente, na maioria dos casos, é o profissional SST que vai capacitar o trabalhador. Em alguns casos muito específicos, ele vai combinar conhecimentos com outro tipo de profissional. Exemplo, NR10. Muitas vezes, ou melhor ainda, na maioria das vezes, o profissional SST não vai ter todo o conhecimento para capacitar em NR10. Lá no treinamento básico, no treinamento CEP, e aí ele vai usar de outro profissional com qualificação na área elétrica para complementar aquele conhecimento. Tranquilo? Então isso cobre o mundo do capacitado e do autorizado. Pois bem, agora vamos falar do qualificado e do habilitado. O qualificado e o habilitado são termos que se aplicam mais ao treinador, ao instrutor, aquele que vai treinar. O qualificado é aquele que recebeu uma formação em um sistema de ensino oficial. Ele se formou técnico de segurança, ele se formou um técnico em elétrica, ele se formou um técnico em edificações, ele é um tecnólogo, ele é um engenheiro. Esse é o processo de qualificação. Geralmente envolve um estudo numa instituição de ensino que vai dar um diploma. E essa instituição de ensino, ela tem que ser reconhecida pelo Ministério da Educação. Essa é a estrutura que a gente usa no Brasil hoje. Então, para se qualificar, ele precisa ter uma formação, seja de nível médio, seja de nível superior. E uma vez qualificado, como que ele se torna um profissional habilitado? Ou como se usa muito por aí, profissional legalmente habilitado. Depois que você tem o seu diploma, você vai procurar o seu conselho de classe. Por exemplo, vou falar dos engenheiros. O engenheiro procura o CREA, e aí ele vai lá no CREA, ele paga a taxa do CREA, ele entrega o diploma dele, segue aquele procedimento dentro do CREA. Uma vez que ele tem o número do CREA dele, uma vez que ele está ativo no CREA, ele se torna, então, habilitado a exercer aquela função. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender melhor esses conceitos? Isso é importante porque eu recebo muitas perguntas, por exemplo assim, professor, eu sou tal coisa, eu tenho tal formação e eu queria dar o treinamento de tal coisa, posso ou não posso? Não tem como a gente bater esse papo sobre se eu posso, se eu não posso dar determinado treinamento, sem a gente conhecer bem essas definições, essas 4 definições. Então toda vez agora que algum aluno meu me perguntar, eu já tenho esse vídeo aqui gravado, já assiste esse vídeo aí para a gente continuar o papo, para entender melhor sobre toda essa temática. Tranquilo? E se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo que a gente bate um papo aqui pelo YouTube também, ok? E se você não for inscrito aqui no canal da Escola da Prevenção, já se inscreve para receber os próximos vídeos e clica aí naquele joinha para dar aquela força aí pra gente. Tudo bem? Tranquilo? A gente se vê num próximo vídeo. Até já!